Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos hoje então aqui para mais uma conversa, falar um pouco mais sobre um fundo imobiliário Max Renda, MXRF11, muito conhecido, um dos fundos de papéis mais investidos da bolsa, um ativo que tem ali na sua característica a dívida, tá bom, pessoal? Então, assim, antes de mais nada, se você está gostando dos conteúdos, siga o canal, se inscreve no canal, deixe seu joinha ali também. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum ponto, deixa nos comentários ali, estou sempre olhando, tá bom? Um grande abraço, bora pro vídeo. Valeu! Então, primeiro ponto aqui falando um pouco mais sobre o fundo, né? O Maxi Renda é um fundo de papel, tá? Um fundo de recebíveis, então que tem ali por objetivo, né, oferir lucro por meio de ativos financeiros como lastro imobiliário, CRI, debenture, LCI, letra hipotecária e cotas de FIIs, tá? Além de ativos imobiliários como imóveis comerciais, projetos residenciais, tá? Então esse é o objetivo do fundo, é oferir renda por meio de dívida, tá? Hoje o patrimônio líquido do fundo é 2.574.000, tá? 574 milhões, desculpa. Então, um patrimônio bem grande aí do fundo, é um fundo já bem sólido e consolidado, tá? Número de cotistas, 259 mil, número bem grande também, isso é importante para ter aquela liquidez, né? Número de cotas, né? Para ter aquela liquidez mais forte, o número de cotistas, 977 mil. Então, como bastante gente tem, basicamente, você consegue fazer uma saída mais tranquila, caso seja um patrimônio ali mais relevante, tá? Olhando mais um pouco para a composição da carteira, tá, pessoal? O fundo, então, do MXRF, ele é um fundo high grade, né? Ele é um fundo que está focado em empréstimo para instituições que são mais consolidadas. Basicamente, isso faz com que o fundo tenha taxas menores, né? Então, por exemplo, pega aqui CSN, ó, 7,8, IPCA mais 7,8. Aqui da Mitre, né? Construtora, CDI mais 2,3. Prevent Senior, IPCA mais 4,8. Então, no geral, eles vão ter taxas que não são aquelas taxas explosivas, tá? Mas muito disso é por uma questão de segurança do fundo. Então, aqui, basicamente, eu recortei as principais alocações, né? Então, CSN é 4,5% do fundo, a Mitre 4%, Prevent Senior 3,4%, Outlet Premium 2,85, então são os principais ativos, tá? Um ponto importante, pessoal, quando a gente olha para a carteira, tá? É olhar isso aqui, ó, o vencimento, tá? Eu não quero ter um IPCA mais quase 8 até 2024, porque o juros está alto, então ok, vai ser alto mesmo. Suponhamos que em 2026, 2028, o juros esteja mais baixo, né, do que os atuais 12, 25 da Selic. Então, isso aqui vai ser um excelente ativo, porque você está com IPCA mais 7,8, enquanto lá vai estar sendo ofertado IPCA mais 5. Tá? Então, isso é bem importante aqui para o ativo. Tá? Então, os ativos você pode perceber que são mais longos, né? 2035, 31, 28, 36, isso é bem importante. Tá? E na média, então, o que acontece? A taxa de aquisição de CDI mais 2,64 quando faz a média da carteira e IPCA mais 7,81, tá? Na média da carteira. No geral aqui do book total de empréstimo é 29% CDI, 56% IPCA, tá bom? Aí tem também aqui uma parte de 14% em fundos imobiliários. Então aloco em outros fundos também, tá? Ponto importante de frisar, pessoal, é o seguinte: hoje, né, o MXRF ele está com 1,11 de preço por valor patrimonial, PVP. O que isso significa, tá? Suponhamos aqui, ó, que você está comprando hoje, está acima desse 7,7, tá? Então tá ali um deságio que você está positivo de 10%. Né, o valor da cota, então, aqui está maior do que os 10,69. Qual que é o problema disso, tá? Você está comprando um IPCA não a 7,81, você está comprando um IPCA a 6,81, porque você está pagando mais caro. Você não está comprando CDI mais 2,64, você está comprando CDI menos 0,22. Aí fica naquele ponto, né? Será que vale a pena entrar num ativo que eu vou receber menos do que o mercado tem de fato? Ele é um high grade, ele tem mais segurança, mas ao mesmo tempo é importante mensurar isso. Se tem na carteira, ok,
carregue sem nenhum problema. O problema é muito mais para as novas entradas, né. Diferente se caso o preço tivesse descontado, né, tivesse descontado aqui em 11,5%, numa cota 8,79, você estaria comprando um IPCA mais 11,37 e um CDI mais 7. Aí uma outra taxa muito mais atrativa, buscando ali muito mais esse crescimento ali do seu patrimônio e visto o tanto que você alocou, você teria excelentes taxas dentro da carteira, tá? Como eu mencionei, né, a questão dos vencimentos dos ativos, então 2024 apenas 4%, 25, 3%, 26, 7%, 12% em 27. Então, somando esses 4 próximos anos, a gente está falando aí na casa de menos de 40% dos ativos, tá? E o duration, né, 6% em 24, 15% em 25, 17% em 26. Isso traz mais segurança, basicamente, devido a uma inadimplência ou alguma coisa que tenha algum problema de recuperação judicial dentro de algumas empresas, isso vai amortizando ali os recursos de maneira antecipada, sendo menos arriscado ali as alocações, tá? Olhando um pouco mais agora para os dividendos, tá, pessoal? A gente enxerga aqui, ó, que nesse último mês, foi 0,08, tá? 0,086, né, de principalmente aqui, ó, receitas de CRI, que é o foco principal dele, tá? Focar no principal. Pode ver que nos períodos anteriores, ó, abriu 0,08, 0,097, 0,1, entendeu? Então, assim, eram recebíveis maiores, porque o CDI estava mais alto e a inflação estava mais alta. Agora a gente está vendo uma inflação mais acomodada e, ao mesmo tempo, um CDI em queda. Então, isso diminui naturalmente o recebimento que ele vai ter mensal. Ficar atento a isso é importante, ver se não vai pagar um ativo acima do preço e depois ter um dividendo ainda menor. Bastante cuidado com isso, beleza? Distribuição aqui dos rendimentos então, né, nesse último mês foi de 11 centavos, né, eh, só para vocês terem uma ideia, foi o 101,95% do CDI no período, tá. Se a gente tivesse o gross up, ou seja, se tivesse 15% de imposto, isso teria sido mais ou menos ali 119,94%. É atrativo para você? Você acha bacana? Né, quem diz muito é o alocador, né. Então, basicamente, tá, para a gente olhar aqui nas receitas, 30.500.000, né, ok, em linha aqui com o segundo semestre, quando a gente pega os 3 meses, né, julho, agosto e setembro, você vê que está dentro da média, né, ali dos 30.000.000. Despesa também dentro das médias, né, 2.100.000, aqui então foi 6.600.000, tá bem dentro, não tem tanto essa diferença, tá. Receita de CRI também está bem dentro, então está tudo normalizado, tá? Não tem essa preocupação tão grande, não tem um descompasso ali dentro dos ativos e você olha também o resultado e você vê que também está bem normalizado ali perto das médias e também o rendimento distribuído quando a gente divide por 3 aqui, tá? Esses valores, porque é o segundo semestre, são só 3 meses que se passaram. Olhando aqui, pessoal, para essa questão ao longo do tempo, né? Desde o início, né, o MXRF ele está com uma taxa interna de retorno de 1,51 mês, né. Então isso aqui é como se você somasse todos os valores que foram entregues de maneira em juros simples, né. Quanto que seria essa rentabilidade dentro da carteira desde 2017, tá. Então, essa rentabilidade, ela é nos últimos 12 meses, tá. Então essa rentabilidade, tá atrativa, né, quando a gente olha para trás, mas é sempre importante a gente olhar para frente e entender se com esse CDI em queda, inflação acomodada, vai ter reflexo negativo, né. Tanto é que quando a gente olha para os últimos, né, desde 2017 aqui, ó, a gente percebe, ó, que aqui está o valor da cota de mercado mais rendimentos do MXRF, então essa é para essa linha cinza que a gente vai olhar, a gente vê aqui que está bem próximo de uma NTN-B, que está bem próximo, né, do da questão de outras rentabilidades também, tá. É lógico, né, está um pouco acima do IFIX, está acima também do valor da cota patrimonial por mais rendimentos,
mas ao mesmo tempo ele está muito próximo, então tem que entender se vale a pena o risco, por uma diferença tão pequenininha, tá. Show de bola, olhando agora aqui um pouquinho mais, valor patrimonial da cota então é 9,83, esse é o valor patrimonial, tá, quanto que foi a emissão dele, o valor de emissão. Hoje ele está acima desse valor de 9,83, porque ele está a 1,11 aqui de VVP, tá. Número de cotistas, né, como eu já mencionei, e uma liquidez média diária muito relevante, tá, são mais de 8 milhões por dia, isso é bem importante, porque basicamente isso traz os preços muito próximos ali. Um ponto relevante, tá, pessoal, é o que? A gente olhar essa questão dos dividendos aqui ao longo do tempo, ó. Pode perceber que em 2022 e 2023 são dividendos mais relevantes. Por quê? Juros subindo, né, juros altos e ao mesmo tempo inflação mais alta. Quando a gente estava em períodos de juros em queda e inflação acomodada, você pode perceber que também era menor os dividendos, tá? Então, olhando aqui historicamente, desde 2013, né, o MXRF ele rentabilizou 211%, enquanto que o CDI foi 163%, tá? Um ponto importante para mencionar, você pode perceber que ele ficou todo esse período aqui, ó, 2014, 2015, 16, 17, 18, até aqui em 2020, ó, no meio de 2020 para 21, só nesse período que ele superou o CDI, tá, pessoal? Então isso é bem importante frisar, que ele não é um ativo que ele está performando acima do CDI historicamente a longo tempo. Então, importante para entender, né, e CDI e o IFIX, tá, pessoal? A gente tem que olha para o CDI, porque ele tem alocação em CDI, a gente olha para o IPCA, IPCA mais 6 ali, né, também, para entender se ele foi acima das NTs, NBs, do IMAB, e também olhar para o IFIX, tá bom? Tá bom? Beleza? Então, basicamente é isso sobre MXRF, não tem muito segredo, é um fundo de papel, um fundo high grade, traz mais segurança para a carteira. E espero que você tenha gostado do vídeo. Caso gostou, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos também. Estamos sempre por aí, tá bom? Um grande abraço, valeu!